Uai, você não disse que tinha pizza? Ou que não tinha? Me desculpe, mas quando vocês chegaram, eu já tinha comido toda a pizza. Se você fosse participar numa conversa assim em inglês, você sabe como seria? What's up, everybody? Eu sou o professor Willy e para participar numa conversa assim em inglês, você teria que usar o que nós chamamos de past perfect. Se você acompanha o canal há algum tempo ou você é um dos meus alunos online, você sabe que geralmente eu não indico para estudar a gramática por si só, mas é essencial saber por quê e como usar as formas corretamente. Então fique ligado porque nesse vídeo vamos esclarecer essa confusão de uma vez por todas. E como bônus, você vai finalmente poder usar esses tempos verbais, o past perfect simple e o past perfect continuous, numa frase corretamente, sem soar como um novato na gramática. Confie em mim, vale a pena assistir até o final do vídeo, pois no final do vídeo eu vou entregar uma ferramenta que vai te ajudar a usar o past perfect corretamente. Então, pegue uma xícara de algo quente e seu caderno. Now let's look at some grammar. Então vamos ver como é que ficou a primeira cena quando nós começamos o vídeo de hoje. A primeira pessoa falou, você não falou que tinha pizza, ou que não tinha. E a resposta foi: quando vocês chegaram, eu já tinha comido toda a pizza. Então, nós vamos analisar o passado perfeito, o past perfect, começando com o simples, que é mais usado. E como eu gosto de falar essas formas simples, quando nós temos os tempos verbais dos perfeitos, simples geralmente não são. Então, vamos começar com past perfect simple, que é o passado perfeito simples. Então, o que é o passado perfeito simples? O past perfect simple fala sobre uma ação que aconteceu antes de outra ação no passado. A primeira coisa é que estamos falando de duas coisas que aconteceram no passado e, por usar esse tempo verbal, estamos deixando claro que uma coisa aconteceu antes de outra. Como é que nós formamos esse past perfect simple? Ele é formado com auxiliar had, seguido do verbo principal no particípio do passado. Então, por exemplo, when you arrived, quando você chegou, I had already finished the pizza. Eu já tinha terminado a pizza. E esse already aqui, em inglês, não é necessário. Pode ser when you arrived, I had finished the pizza. Agora, already só dá um pouco mais ênfase. Vamos olhar, então, uma linha de tempo aqui. O que aconteceu nessa história? Primeiramente, eu comecei a comer a pizza, como pode ver aqui. No segundo ponto, na linha de tempo aqui, eu terminei de comer a pizza. E no terceiro, os meus amigos chegam e não tem mais pizza. Então, quando vocês chegaram, eu já tinha comido a pizza. No segundo ponto, eu tinha comido no passado. No terceiro ponto, meus amigos chegaram e não tinha mais pizza. Em inglês, when you got here, I had already finished the pizza. Ponto aqui no past perfect simple é que as duas coisas com certeza já aconteceram e já terminaram no passado. Agora vamos ver aquela cena que iniciou o vídeo, dessa vez como seria em inglês. Hey, you didn't say there was pizza. Or that there wasn't. Sorry, but when you guys got here, I had already eaten all of the pizza. Agora, esse foi o past perfect simple, agora vamos analisar o past perfect continuous. E quando nos pensamos na diferença nos dois tempos verbais, podemos pensar na diferença entre uma foto e um vídeo. O past perfect simple nos fala de alguma coisa que aconteceu e parou de acontecer. Quando nós usamos o past perfect continuous, é mais como se fosse um filme, alguma coisa que continuou por algum tempo até outra coisa acontecer. Antes de focar no past perfect continuous, uma perguntinha. Geralmente aqui no canal eu apresento as lições evitando usar muita gramática, porque
Na minha experiência, a prática ajuda mais do que a decoração de conjugação de verbos. Agora e vamos ver de a cena aprender lá que termos começou gramaticais. Mas eu o sei que vídeo algumas pessoas usando gostam o de past estudar a perfect gramática continuous. por estudar a gramática. Se você gostaria de ver mais vídeos como esse que apresentam a gramática, nesse momento nos ajude colocando lá embaixo nos comentários, eu quero. E se você gostaria de menos gramática, mais prática, então coloque não quero lá embaixo nos comentários. Você não falou que tinha pizza? Pois é, mas quando vocês chegaram, eu estava comendo pizza há horas e eu esqueci de falar para vocês. Mas ainda tem pizza? Agora vamos analisar o past perfect continuous, o passado perfeito contínuo. O past perfect continuous fala sobre uma ação que começou no passado e continuou até outro momento no passado. Então, alguma coisa estava acontecendo e daí continuou até uma segunda coisa acontecer. E o past perfect continuous, o passado perfeito contínuo, é formado com o auxiliar had, seguido do verbo been e do verbo principal no gerúndio. Por exemplo, when you arrived, I had been eating pizza for hours. Como se fosse quando vocês chegaram, eu estava comendo pizza há horas. Então, vamos olhar nossa linha do tempo aqui. Comecei a comer a pizza, continuei comendo a pizza. Isso levou, de acordo com a frase, horas. Só que nesse caso, dando as informações dessa forma, eu não estou falando se eu acabei com a pizza ou não. Pode ou não ainda ter pizza. Nesse caso, ainda tem pizza. Meus amigos chegam e a única coisa que eu estou informando para eles é que quando eles chegaram, eu estava comendo pizza há horas. E pode ainda ter pizza ou não. Fica when you got here, I had been eating pizza for hours. E agora vamos ver como fica em inglês. You didn't say there was pizza. That's true, but when you guys got here, I had been eating pizza for hours and I forgot to tell you. But there's still pizza. Então vamos revisar o que nós vimos agora. No present perfect simple, é uma ação que aconteceu antes de outra no passado. E esta ação terminou antes do que a outra começar. Em nosso exemplo, quando vocês chegaram, eu tinha acabado com a pizza. Ou seja, eu acabei com a pizza, um ponto no passado, segundo ponto, vocês chegaram. No present perfect continuous, é uma ação que começou no passado e continuou até outra começar. E no momento da fala, a ação pode ou não ter terminado. Eu estou menos preocupado em que o ato ter terminado do que informar a pessoa que o primeiro ato aconteceu no passado até o segundo ato acontecer. Então, exemplos do present perfect simple. Eu já tinha X quando Y aconteceu. I had gone to São Paulo when the pandemic started. Eu tinha ido para São Paulo quando iniciou a pandemia. Exemplo do present perfect continuous. Eu já tinha X há algum tempo quando Y aconteceu. I had been going to São Paulo once a month when the pandemic started. Eu estava indo para São Paulo uma vez por mês quando a pandemia começou. Agora está na hora de apresentar aquela ferramenta que eu prometi lá no começo do vídeo. E se você olhar lá embaixo na descrição desse vídeo, você vai achar acesso a um PDF onde você vai poder ver a descrição, como eu apresentei hoje, e também exemplos e exercícios para você poder praticar e aperfeiçoar o seu uso do past perfect. Com o past perfect simple e past perfect continuous, começamos a entrar em termos gramaticais e tempos gramaticais um pouco mais pesado, mas esses tempos verbais nos ajudam a expressar ideias um pouco mais complexas. Para ver outro tempo verbal tão importante quanto o past perfect, assista aqui esse vídeo.